Vamos iniciar novo vídeo sobre a Páscoa, a sequência da Páscoa e os acontecimentos que aconteceram no decorrente deste período. E eu continuo pedindo a você se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho, para nós poder junto glorificar o nome do Senhor pelo conhecimento que Ele tem nos esclarecido. E hoje nós vamos estudar Jesus entregue à crucificação. Nós vamos ver como foi a crucificação do Senhor. Eu quero ler no livro de Mateus, capítulo 27, verso 32 a 44, para nós termos por base, para nós ver o que aconteceu durante este período da Páscoa e a sua crucificação. Diz o seguinte: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de crucificado, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação, feito contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam acusação. Os que passavam lançavam acusação, e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve, desça dessa cruz, diziam eles, e zombavam dele. Diz que da mesma sorte o chefe do sacerdote, os mestres da lei e os líderes zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, diziam eles. E disse: salvou os outros e não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei dos Judeus salva a si mesmo, se é o Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. E ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se tem compaixão, pois sou filho de Deus. Disse ele:
sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que havia sido crucificado. Então veja uma coisa. Ele foi crucificado com uma condenação. E diz que a condenação é porque ele disse ser filho de Deus, ou ser o rei dos judeus. Sendo assim, é uma acusação que nós não podemos imaginar que alguém, por dizer ter alguma palavra a dizer a respeito de si, eles poderiam ser condenados. Então, o que vimos? A condenação era por ele dizer, colocaram em cima da sua cabeça. Ele disse, ele é o rei dos judeus. Mas quando nós vamos para Lucas 23, 44 a 49, Lucas escreve, também diz que já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até às 9 horas, ou a hora nona, ou às 3 horas da tarde. Lucas estava descrevendo que no momento que ele tinha sido crucificado, diz que a terra não resistiu à crueldade que estava se aplicando no Senhor da Glória naquele momento. E diz que as trevas tomou conta. E aquele momento, ele descreve que o sol deixou de brilhar e o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Vejam que o véu do templo se rasgou. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Neste momento diz que ele deu o brado. E diz que dizendo isto, diz que expirou, quer dizer, ele morreu. Eu muitas vezes pergunto, e ele ainda continuou, e diz que o centurião que estava ali, diz que ao ver a maneira que ele foi morto, disse verdadeiramente, este homem era justo, este era o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Diz que ele expirou, deu o brado e diz que morreu. Muitas vezes eu pergunto, quem saiu dele? Ele disse, Pai, por que me desamparaste? E diz que na mesma hora ele deu o brado e expirou. Quando expirou, quer dizer, ele morreu. Quem morreu?
a natureza humana, o tabernáculo dele veio a morrer, que o tabernáculo foi gerado pelo próprio Deus. Quem era o Filho de Deus? Era aquele tabernáculo que ele tinha feito para ele habitar enquanto estivesse aqui nesta terra. Ele diz que e quem saiu dele? A divindade que habitava naquele tabernáculo. Os homens mataram o homem, Jesus. Mas o Deus Jesus continua vivo. Louvado seja Deus. Amados, quando nós vamos para o livro de Marcos, e esse livro nos descreve muito bem sobre este assunto que Marcos tem trazido para nós. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 33 a 38. Nós vamos ver novamente o que aconteceu com o Senhor. Disse assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, ou a hora nona. E diz, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desampara? E disse que quando alguns dos que estavam presentes ouviram isto, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixa-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Vejam que, quando ele disse Eloi, Eloi, disse que quer dizer: Deus meu, por que me abandonas, me desampara? E diz que deu brado e expirou mais uma vez. E diz que o véu do templo se rasgou-se de cima a baixo. Eu tenho aqui um mapa do véu do templo, que temos aqui o lugar santo. E disse, outra parte é o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E esta faixa aqui é a divisão do templo. Ali entrava, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. E este véu que diz que rasgou-se de cima a baixo. E diz que naquele momento que ele deu o brado, agora nós temos acesso livre para ir ter com o Senhor,
porque não tem mais impedimento algum para que nós não possa nos aproximar do Senhor. E Ele pôde dizer, está consumado, eu resgatei a humanidade para estar comigo um dia. Então, quando o sacerdote entrava no lugar santo, ele entrava para fazer os seus ofícios, que era ali o período da Páscoa, e todos estavam naquela sequência. Agora nós já vimos nos vídeos anteriores que Jesus esteve no 14º dia. Ele estava comendo o sacrifício do Cordeiro. E nesse dia, e agora nós temos dentro da sequência dos pães ázimos, e agora nós vimos que ele está morto neste momento para a sequência da Páscoa. E estando ele morto, agora ele mesmo disse que 3 dias ele destruiria o templo, mas em 3 dias ele reconstruía o templo. Agora vamos saber que dia ele morreu, para saber o dia que ele ressuscitou. Portanto, no próximo vídeo, estaremos procurando buscar nós saber o dia que a Bíblia nos aponta para o dia da morte do Senhor e o dia da ressurreição. Já soubemos que no 14º dia ele estava lá. Agora vamos ver o 3º dia da sua ressurreição. E que dia nós vamos encontrar através da Bíblia Sagrada. E o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e hoje não temos impedimento. Cada que nos impeça para nós ir ter com o Senhor, nos aproximar dele. Vamos, então, próximo vídeo, e eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos receber vídeos semelhantes a este e muitos outros poderão alcançar as bênçãos de Deus através do conhecimento da sua palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.